Oi, tudo bem? Hoje quero falar do segundo romance de Graciliano Ramos, São Bernardo. No ano de 1933, o Graciliano havia publicado Caetés, seu primeiro romance, que já tem vídeo aqui no canal, inclusive. E ele continuou essa produção de romances, e aqui nas cartas ele fala bem disso, né? Para sua mulher Heloísa, fala da recepção aos seus romances, ele critica muito a si mesmo, o seu tipo de escrita. Ele tem essa questão muito forte aí de se autoanalisar, analisar os textos. Então, em 33 sai Caetés e ele inicia Angústia, que é um romance muito importante, é introspectivo, é um romance que tem toda uma questão assim psicológica muito forte. E no ano de 34 ele publica o São Bernardo, que é o primeiro romance. Então aqui nas cartas temos algumas questões, algumas cartas, em que ele fala do São Bernardo. Por exemplo, numa carta à sua mulher Heloísa, no dia 1º de novembro de 1932, ele diz o seguinte, no meio da carta, né, chamava Heloísa Ramos. O São Bernardo está pronto, mas foi escrito quase todo em português, como você viu. Agora está sendo traduzido para brasileiro. Um brasileiro encrencado, muito diferente desse que aparece nos livros da gente da cidade. Um brasileiro de matuto, com uma quantidade enorme de expressões inéditas, belezas que eu mesmo nem suspeitava que existissem. Mais adiante ele diz: os idiotas que estudarem gramática lerão São Bernardo cochilando e procurarão nos monólogos de seu Paulo Honório exemplos de boa linguagem. E aí ele faz uma pergunta para a mulher, né? Quem sabe se daqui a 300 anos eu não serei um clássico? E ele já é, né? Aqui no nosso país, os livros de Graciliano quase todos são obra-prima, né? Então ele já é um clássico. E essa questão, então, de se analisar aparece nas cartas, essa preocupação com a língua, não só trazer a maneira rústica, sertaneja do homem simples, mas ao mesmo tempo trazer toda uma sofisticação, né? Toda uma questão assim muito forte da, da linguagem inerente ao homem, no seu contexto, e extrapola isso, né? O Graciliano ele extrapola essa questão regional. Claro que os personagens estão ali dentro dessa estrutura, mas ele fala do homem universal, e aqui ele tem uma ligação muito forte com Dostoiévski, com os grandes da literatura. Tem mais cartas em que ele comenta a feitura do São Bernardo, mas essa questão da linguagem aparece premente ali, e foi uma das coisas que eu destaquei, né, na leitura, que nas outras leituras que eu fiz eu não tinha percebido. A questão da linguagem. Do Paulo Honório é um fazendeiro, né, essa palavra São Bernardo refere-se à fazenda. Ele vai contar o processo, como que ele conseguiu essa fazenda, como que ele era também ao falar de si. Então ele está contando, escrevendo a sua história. Essa questão aí da memória. É um homem no presente relembrando os fatos. Lembrando que existe um filme brasileiro muito legal, muito bonito, sobre São Bernardo. Agora eu não lembro o diretor, não lembro nada. Coloquem aí no YouTube que tem. Filme interessante, mas vamos ler o livro, né? Então esse homem no presente está contando, escrevendo as suas memórias. E a questão simbólica, a questão da linguagem, vão aparecer muito aqui. Os personagens, ele lembra as falas, ele traz tudo isso. Fala como que ele era quando novo, depois como que ele conseguiu essa fazenda, os embrólios todos, os problemas para conseguir comprar essa fazenda São Bernardo, cultivá-la. Então temos a questão também política da época, a questão social, lembrando, né, os anos 30, anos 40, e a figura de uma professora que ele traz da cidade para morar lá na roça. Então ele conhece a tia dessa professora numa viagem de trem, essa professora Madalena. Então ela vai aparecer aqui como uma mulher refinada, não tanto assim, mas
a questão conhecedora da linguagem, mais a fundo, né, da linguagem culta. E ele, um homem bronco, um homem rude, do sertão, o embate entre eles, mas a questão do ciúme vai brotando muito forte. E depois a questão da culpa, isso também aparece aqui, ciúme, culpa. Então aqui nós temos um texto no final do Godofredo de Oliveira Neto, que eu gostei muito também, e algumas coisas que ele trouxe para o texto é que eu pensei na leitura. Achei isso muito legal. Esta edição aqui é da Record e é de 2013. Então, assim, quero comentar essas coisas, né? O Paulo Honório, esse fazendeiro, está no presente, recordando o passado. Sozinho nesta casa, a presença então simbólica da noite e ao mesmo tempo real, né? Da coruja, dos elementos da natureza, da solidão, envolvendo este homem que escreve recordando fatos do passado. Fatos para ele importantes e ao mesmo tempo esse amor trágico com esta Margarida. No capítulo 1 ele já começa, né, o Paulo Honório, narrador, que é um escritor, que é um homem do sertão que está escrevendo a sua história. Olha que legal, né? Ele resolveu colocar isso no papel. Então ele diz, antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Ele é bem irônico também, em alguns momentos até engraçado. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometi ao Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Então ele já começa a jogar os personagens aqui pra gente que vão aparecer no contexto. São pessoas da intimidade dele, do convívio ali. Um é o padre, o outro trabalha na imprensa, outro no jornal, tem um advogado. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Então ele é bem pragmático, esse Paulo Honório, né, para contar a sua história. Estive uma semana animado, bastante animado, em conferências com os principais colaboradores e já via os volumes expostos, um milheiro vendido graças aos elogios que agora com a morte do Costa Brita eu meteria na esfomeada Gazeta, mediante lambugem. Mas o otimismo levou água na fervura. Compreendi que não nos entendíamos. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Calculem. Olha a ironia, né? Os períodos aí do Camões. Padre Silvestre recebeu-me friamente. Depois da Revolução de Outubro, tornou-se uma fera. Existe devassas rigorosas e castigos para os que não usarem lenços vermelhos. Torceu-me a cara e éramos amigos. Patriota, está direito, cada qual tem as suas manias. Lembrando que o próprio Graciliano era comunista, né? Então esse padre está horrorizado com essa questão do comunismo, da Revolução de Outubro, lá em Moscou, né? Então ele, 1917, e agora o comunismo está vindo para cá, então tudo isso vai aparecer como pano de fundo também. Afastei-o da combinação e concentrei as minhas esperanças em Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, periodista de boa índole e que escreve o que lhe mandam. Trabalhamos alguns dias. Então, aqui ele vai começar a contar sobre essa questão, que eu não tinha percebido nas outras leituras. A questão do fazer o texto, né? Do elaborar a história. Aqui, ó, a literatura é literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócio naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Quem está falando isso é Azevedo Gondim. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Isso aqui é mais para frente, no capítulo 1 ainda. Levantei-me e encostei-me à balaustrada para ver de perto o touro limosino que Marciano conduzia ao estábulo. Está no presente, né? Uma cigarra começou a chiar. A velha Margarida veio vindo pelo paredão do açude curvada em duas.
são os que sobraram ali na fazenda, né? Na torre da igreja, uma coruja piou. Estremeci, pensei em Madalena. Aqui, gente, para mim foi o máximo, que é esse pio da coruja que vai dar, né, o pontapé para ele iniciar a feitura do romance, né, engajar nas memórias. Então, São Bernardo é um segundo romance, como eu já falei, do Graciliano. Eu estou aqui agora no texto do Godofredo de Oliveira Neto, que ele vai pegar esse fio da meada, né? A linguagem aqui desse segundo romance de Graciliano, ela é despojada e é comparada à aridez do sertão e ao reduzido vocabulário do sertanejo. Personagem que mobiliza a sua narrativa, e a narrativa então vai engrenar a partir do pio da coruja, que ele escuta lá olhando para o terreiro, né? Estremeci, pensei em Madalena. Quem é Madalena, né? Aí vai instigando o leitor, né? Por que ele pensou em Madalena? Em seguida eu enchi o cachimbo. É o diabo, Gondim. O mingau virou água. 3 tentativas falhadas no mesmo. Beba conhaque, Gondim. Então eles tentaram 3 vezes começar esse romance, essas memórias, não deu certo. Mas a partir do pio da coruja, o romance destrava, né? O narrador destrava para escrever. Então nós temos aqui, ó, a linguagem e esse jorrar vem a partir desse pio agourento. E aí o autor vai dizer: a história de São Bernardo se passa então na década de 30. O narrador Paulo Honório tem uns 50 anos. Tenta revisitar os dramas da sua vida, os conflitos internos, que até o momento em que o livro era escrito permaneciam inexplicáveis. Por isso essa questão agourenta, essa questão da noite, vai aparecer muito, da coruja, dos elementos que lembram pesadelo, destruição, morte, escuridão, noite. Nem a Fazenda São Bernardo, que Paulo Honório comprou por um preço irrisório, nem a professora Madalena, que ele sempre pensa nela, né? A quem contratou para alfabetizar as crianças, nem o seu empreendimento rural deram-lhe o sossego que tanto buscava. Ele acabou casando, né, com essa professora. Restava-lhe então a escrita. Talvez essa escrita lhe devolva a paz desejada. Talvez esse processo de escrever ele vai purgar a sua história, né? Seus dramas interiores. Mas os fatos e o tempo não voltam. Há assim, em função desse tipo de narrativa, uma constante transição entre o passado e o presente, já que o narrador, além de nós leitores, é também o destinatário da história que ele tenta reeditar. Então ele tenta resgatar. E por isso ele convida os amigos para ajudá-lo nesse processo de reeditar, recontar, rememorar sua história. A referência a um projeto, a um imaginário, avulta logo então no primeiro parágrafo, né? Antes de iniciar esse livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho, como eu já li no início desse capítulo 1. Essa divisão do trabalho refere-se à divisão social das tarefas. Então, para Paulo Honório, a língua não constitui um território homogêneo. Ao contrário, ela se decompõe em linguagens especializadas. Então, por isso ele pensou em cada amigo, o jornaleiro, o editor, o advogado, o padre. Então ele diz: Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia, a sintaxe, e assim por diante, como eu já li, ou seja, as partes da linguagem. Então, para ele compor as memórias é pedir ajuda, porque a linguagem ela é multifacetada. A linguagem ela é dinâmica, ela é viva, e cada um recebe essa linguagem e transmite de uma maneira, né? O padre de uma maneira, o advogado de outra, o jornaleiro, o editor,
os amigos, né, cada um de uma maneira transmite esse tipo de linguagem. O professor, né, ortografia, sintaxe, pegaria com João Nogueira, ele entende mais disso. Então, o Paulo Honório, o narrador, ele fala das partes da linguagem. Verifica-se então extratos de conhecimento em Paulo Honório, né? Essa questão da competência para o livro ficar pronto, essa competência de cada pessoa que assume a responsabilidade de ajudá-lo a compor o livro, de estar, de certa maneira, presente no livro. Mas muitas vezes ele não pode assumir, ele não consegue isso. Então ele vai dizer a mim, né, no caso, ficou esta parte de retomar as ideias, né? Aqui, olha, eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Mas isso não é tudo. Não é só isso, né? Não é só essa empresa com vários amigos e ele planejando isso. É preciso que ele rememore, que ele volte ao passado. Então o pio da coruja e a noite que ele contempla da varanda são os elementos, então, que vai materializar a experiência literária. Planejar foi fácil, mas realizar o plano, dar forma ao livro para alguém que não tem experiência literária é outra questão, né? É outro capítulo. Por isso o recurso às competências locais, ele precisa de ajuda para compor. E ele vai percebendo que a ajuda mais importante é dele mesmo, de entrar, né, na sua consciência, no seu passado, na sua história, para compor o texto, né, para trazer à tona as memórias. 2 capítulos, então, do romance deixam entrever com clareza essa composição intelectual da obra. O capítulo 1, que eu já li, que seria essa visão artística, né, do Graciliano Ramos, escritor, e do Paulo Honório, e o capítulo 19, a partir do qual tem início a metamorfose do corpo do narrador-personagem, a questão da arte, né? Isso é muito forte. Então, essa arte, vou trazer depois do capítulo 19. Ainda no capítulo 1, nós temos a conflituosa relação entre a capacidade de narrar o livro e a sua efetiva realização através da escrita. Isso eu não tinha pensado, que a gente fica preso muito no romance entre o Paulo Honório e a professora Madalena. Aqui, então, lendo pela não sei quantas vezes, eu já li, acho que 4, 5, 4 vezes ou 3, não sei. A gente fica... Eu pensei muito nessa questão de realizar o livro. A capacidade do narrador de imaginar o livro e a dificuldade para efetuar aquilo, né? Essa realização através da escrita. Escrever não é um processo fácil. Tem que brotar de uma experiência, né, de toda uma rememorização, ainda mais memórias, né? Tipo um diário aqui também entram cenas, convívio, né? Então recordar a vida. Um dos convidados para construir o São Bernardo, ele não entendeu o recado. Aí o Paulo Honório diz, né? Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma, né? Como alguém vai falar desta forma, Gondim? Então, ele acha estranho que o Gondim quer resgatar a língua. É um tipo de língua inadequada para o homem sertanejo entender, né? A inadequação entre o que se diz e a experiência que se quer transmitir. Então ele vai perceber, o Paulo Honório, que esse Gondim não é apropriado para ajudá-lo. A língua escrita não consegue dar conta do ímpeto de contador de Paulo Honório. Então ele não consegue, a língua escrita não consegue dar conta do que ele tem para falar. Então ele diz, né, João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Calculem, então isso não dá certo, né? Então a norma luz é caricaturada, comparada à língua de Camões. É o peso da norma clássica, impedindo que o narrador passe para a forma escrita a história que tem em mente. Então resta a língua falada. E aqui nós temos a questão da oralidade.
que é a única modalidade linguística que permitiria ao narrador levar a cabo a sua escrita, né? A sua tarefa de compor um livro. A oralidade seria para ele, então, a, a, a única modalidade linguística. Por isso é que essa questão da oralidade versus escrita também vai aparecer aqui muito forte. A escrita, entretanto, possui exigências que a afastam contínua e sistematicamente da oralidade. Então, essa exigência da escrita, que afasta da oralidade. Graciliano não está procurando propriamente uma realidade oral, mas buscando aproximar a carga simbólica da escrita dos constituintes simbólicos da prática corrente, que são esses redutíveis a formas orais. Então ele quer trabalhar essas duas questões, né, escrita e oralidade, não como coisas contrapostas, mas trazer para a escrita a importância da oralidade. Por isso, é essencial para o narrador a questão da memória ou imaginação e que não consegue ser evitado ao compor um livro contando a história, né? Aquela realidade inevitavelmente encharcada de fantasia, a imaginação, só poderá ser descrita pelo próprio Paulo Honório. É ele que tem que resgatar esse passado, essa história. E aí nós entramos, né, nessa questão aí da dificuldade em dominar a língua escrita, as regras da arte, e o empreendimento do narrador parece ameaçado. A arte, porém, é imperativa e Paulo Honório ouve o pio da coruja. Nesse momento, o ato de escrever é exigido não pela técnica, não pelo livro, mas por um elemento exterior e mais profundo. Então, ele observa a natureza, né? Ele escuta o pio da coruja. A escrita, enquanto técnica, ela é relegada para o plano inferior, ao passo que a cena passa a ser ocupada por uma motivação intransmissível. São elementos externos encadeadores do processo de escrita. O pio da coruja, a noite que envolve as laranjeiras. O impulso para a escrita é determinado por um elemento exterior, numa atmosfera noturna, onde o homem perde um pouco as fronteiras do cotidiano e do racional e se torna mais permeável aos signos da natureza. Achei isso lindo. E essa questão da noite, da coruja, vai aparecer muito aqui no texto. Corujas invadindo a torre da igreja, eles têm que espantar as corujas. Pio de coruja, noite que envolve os personagens, que envolve a casa, os cômodos, depois da morte da Madalena, ó, spoiler, depois que ele está sozinho, né? Então esse anoitecer, né, da alma, também tudo isso aparece, essa solidão no final do livro. Paulo Honório, então, já não faz cálculos ligados à escrita, mas é antes a força da pulsão, dessa pulsão da noite que o arrasta para a escrita, essa pulsão simbólica. O ato se torna isento de cálculo, gratuito, como um ato de autêntica criação. O narrador confessa que é a coruja a desencadeadora do processo narrativo. Ave noturna, animal pressago, portador de elementos conotando a morte ou a tragédia, mas também a possibilidade do conhecimento. Lembra lá a coruja na filosofia, na Grécia, símbolo do conhecimento. Ao mesmo tempo ela traz esse pressago de morte, tragédia. Animal claramente negativo no texto. Aves amaldiçoadas, por ele mesmo e pela noite, que o envolve, na qual se afirma como animal essencial. Escrever, então, é entrar em contato com a noite, com a tragédia, com os elementos destrutivos e, ao mesmo tempo, necessários para recompor a vida, para retomar a vida. A noite, esta por vezes, mas com menos impacto, é representada por outro símbolo. Uma frase do capítulo 2. Aqui, sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, suspendo às vezes o trabalho moroso. Olho a folhagem das laranjeiras que a noite enegrece. Digo a mim mesmo que esta pena é um objeto pesado. Então escrever custa, escrever é árduo, é necessário atravessar essa noite escura da alma. Com as laranjeiras vem a noite e o processo da escrita.
Tais árvores permitem abrir mais amplamente o leque do texto. São plantas domesticadas que não podem assumir a carga negativa das corujas, mas vêm ligadas à noite. São, pois, elementos recorrentes no texto. Então, mesmo se eliminadas as corujas, a noite regressa sobre a pressão das laranjeiras. Achei isso muito legal. Capítulo 36. Desde então procuro descascar fatos. Aqui sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, a hora em que os grilos cantam e a folhagem das laranjeiras se tinge de preto. Então, são elementos fortes que já haviam regressado no texto, lá pelo capítulo 36, isso volta, né, à noite, a laranjeira. No capítulo 19, isso aqui, olha. Lá fora os sapos arengam, o vento gemia, as árvores do pomar tornavam-se massas negras. É o capítulo 19, o 1 e o 19, né, são capítulos importantes no texto. No pomar se encontram também as laranjeiras, mas aqui elas perdem essa autonomia e se confundem na escuridão. Mas são as sentinelas do tempo, tão presentes quanto as corujas. São testemunhas do poder da noite, ligadas à reflexão e, sobretudo, ao processo de narração. Porque o Paulo Honório trabalha o dia todo. À noite ele compõe, à noite ele senta lá à luz da vela e resgata, envolto pela escuridão, as memórias do passado, as trevas da imaginação, da vida, de tudo aquilo que ele passou, né, de confronto consigo mesmo, com as pessoas, com o amor, com a tragédia da vida, né, com a morte. Olha no capítulo 36, uma outra passagem. Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas que eu, compor essa história. Partiu do pio da coruja. A ideia gorou o que já declarei. Há cerca de 4 meses, porém, enquanto escrevia a certo sujeito de Minas, recusando um negócio confuso de porcos e gado zebu, ouvi um grito de coruja e sobressaltei-me. Então ele está falando, né? Isso no capítulo 36. No capítulo 1, no 36, esses elementos do pio da coruja, da noite, vão voltando aí no texto. Gente, achei esse livro fantástico lendo assim, essa questão simbólica. Paulo Honório parece que ele sente a obrigação de escrever. Dias perdidos o são apenas em relação à escrita. Não escrever é perder tempo. Não resgatar a história, não passar para a escrita o que tem-se dentro do escritor, do narrador, é perder tempo. No capítulo 36 ainda, olha. Anteontem e ontem, por exemplo, foram dias perdidos. Tentei debalde canalizar para termo razoável esta prosa, que se derrama como a chuva da serra, e o que me apareceu foi um grande desgosto. Paulo Honório se desligou da prática e vive apenas encerrado, então, no espaço ficcional. Se não escreve ou se a escrita não revela a atenção necessária, foi tempo perdido. Maravilhoso, né? Escrever, eu lembrei de Virginia Woolf, né? Escreva, ela falava, nem que seja uma frase por dia. Transmita, né, para o papel aquilo que está dentro da sua cabeça, né, da sua mente. E o capítulo 19 é o relato clínico do narrador-personagem, que mais parece relato de psiquiatra. Capítulo 19 também é um espetáculo. Vou ler um trecho aqui desse capítulo. Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela estava morando lá na fazenda. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. E falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar. Bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm ou vêm muito numerosas, e a folha permanece meio escrita como estava na véspera. Releio algumas linhas que me desagradam. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel. Emoções indefiníveis me agitam. Inquietação terrível. Desejo doido de voltar, tagarelar novamente com Madalena, como fazemos todos os dias a esta hora. Saudade? Não, não é isso, é desespero, raiva, um peso enorme no coração.
Gente, é o escritor, o narrador, né? No processo da escrita, de resgatar, né, a história, as pessoas, o passado, né, a dor. Procuro recordar o que dizíamos, as palavras, né? Impossível. As minhas palavras eram apenas palavras, reprodução imperfeita de fatos exteriores, e as dela tinham alguma coisa que não consigo exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos envolvesse, até ficarmos dois vultos indistintos na escuridão. E aí ele vai recordar algumas coisas, alguns diálogos, né? Aqui no finalzinho, olha, há um grande silêncio, estamos em julho. O Nordeste não sopra e os sapos dormem. Quanto às corujas, Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas a pau. E foram tapados os buracos de grilos. Repito que tudo isso continua a azucrinar-me. O que não percebo é o tic-tac do relógio. Que horas são? Não posso ver o mostrador assim às escuras. Quando me sentei aqui, ouviam-se as pancadas do pêndulo, ouviam-se muito bem. Seria conveniente dar corda ao relógio, mas não consigo mexer-me. A questão da noite, né? Relógio, o tempo que passa. Tudo isso está aqui, né? Dentro desse capítulo 19, que parece mais esse relato clínico do personagem psiquiatra. O doente está aparentemente calmo, sentado à mesa, sem movimentos. Todavia conta que está discutindo com a mulher morta já há bastante tempo e que a ameaça com o punho. Então ele começa a contar ali, que eu não li no meio do capítulo, esse diálogo com o passado, né? Como se a mulher estivesse ali envolta nas trevas. Paulo Honório reage contra o delírio e busca restabelecer a diferença entre o sonhado e o real. Luta cuja face mais visível se encontra na surpreendente alternância dos tempos verbais. No trecho destacado aqui, olha. Lá fora os sapos arengavam, o vento gemia. As árvores do pomar tornavam-se massas negras no passado. A figura de Casimiro Lopes aparece às janelas, aparece, presente. Os sapos gritam. O vento sacode as árvores, apenas visíveis na treva. Volta para o presente. Lá no passado os sapos arengavam. Aqui os sapos gritam. Paulo Honório está em pleno delírio, auditivo e visual. Tudo isso suscitado pela conjugação entre os ruídos exteriores e a quebra da luminosidade. As confusões entre o passado e o presente. Realidade e delírio podem ser verificadas ao longo de todo o capítulo. Capítulo 19, lembram quando for ler? Anotem, dialogue com o texto. Por vezes, então, o leitor se vê jogado na história passada, outras no presente do narrador. Mas o elemento mais dramático que tangencia o processo da loucura está nas mutações sofridas pelo corpo do narrador-personagem. Quando Paulo Honório começa a exprimir com clareza a distância entre o homem físico e o homem do imaginário entrar na zona do ciúme. O corpo está petrificado, mas não a imaginação. Ele termina dizendo, né? Não posso mais mexer-me. Bem no finalzinho do capítulo 19, né? Mas não consigo mexer-me. Então ele está no passado, sentado ali, ele está no presente, sentado, recordando o passado, trazendo o passado para o presente, e ele vai se metamorfoseando nessa estátua, assolada pelo ciúme, né? Foi o ciúme que destruiu a relação entre ele e a mulher e levou a mulher a suicídio, né? A autovalorização do corpo também já vinha apontada no capítulo 3. Esse corpo do narrador que vai se tornando uma estátua. No capítulo 3 ele diz: começo declarando que me chamo Paulo Honório. Peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração. Quando me faltavam estas qualidades, a consideração era menor. Então aqui, o narrador, a partir do capítulo 19 também, isso ligado ao 3, ele vai se metamorfoseando num monstro. As deformações vão se sucedendo e Paulo Honório se transforma nesse monstro. Não só fisicamente, mas interiormente. Olha no capítulo 36. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro.
nervos diferentes dos nervos dos outros homens. Um monstro, né? E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exibe essas deformidades monstruosas. Então o narrador se transforma neste monstro. Gente, é muito legal esse livro. É muito profundo, Graciliano. À medida então que o ciúme se desenvolve no narrador, ele perde qualidades humanas. Ele leva a encontrar em si próprio as condições negativas que justifiquem o mau comportamento de Madalena. Para ele, tudo que ela faz é questão de traição. Ela está traindo ele até com o pessoal que trabalha na lavoura. Então ele vai colocando tudo isso na sua cabeça, né? Todas essas imaginações, e ele vai se transformando no monstro. No capítulo 26 ele diz de si mesmo: que mãos enormes! As palmas eram enormes, gretadas, calosas, duras como casco de cavalo. E os dedos eram também enormes, curtos e grossos. Acariciar uma fêmea com semelhantes mãos, estava medonho, queimado. Que sobrancelhas! Então ele está fazendo esse autorretrato, né, de si mesmo, como um monstro deformado. Como que ele vai ter essa capacidade de acarinhar, de aproximar-se de uma mulher? As qualidades do corpo, quando havia uma convergência entre a renda material, a qual se pode receber, e a renda social, que pode ser extraída de um corpo, essas qualidades vão perder-se a partir do instante em que se inicia a ruptura entre Madalena e o narrador. Agora já não se trata da conquista do capital, mas da conquista do outro. Ele conseguiu a fazenda, o capital. Agora, conquistar a mulher, ter essa mulher, né? E o fetichismo do corpo se desfaz. Então o ciúme submete o dominador Paulo Honório. O ciúme vai decompô-lo, transformá-lo em um monstro, e ele vai perder o objeto do ciúme, né? A mulher, que ele não consegue amá-la. Ele, que até então soubera dominar a vida e sobretudo a dos outros, mandou matar pessoas para conseguir aquela fazenda, era um poderoso ali nas terras. Ele tropeça na sua própria existência e entra no plano da sujeição. Sujeição a Madalena e a sua própria imaginação, aos elementos deletérios que pouco a pouco decompõem a sua razão. Quando o ciúme vai se apoderando do interior de Paulo Honório, surge sempre a coruja, esta força da zoomorfização da noite, que faz com que a ave seja um animal constantemente misturado, a decomposição dos sentimentos, do corpo e da personalidade do narrador. E como já foi dito, o força a escrever. Decompõe-se tudo isso, decompõe-se o corpo, a personalidade, os sentimentos, e ele então tem que escrever, né, para se reestruturar. A eliminação das corujas devia se traduzir por um retorno à relação normal com a Madalena e pelo fim da carga de alucinações visuais e auditivas colocadas sob a etiqueta do ciúme e que provocam a carga do pesadelo. Capítulo 30 ele diz: com certeza ninguém tinha bulido na fechadura nem nas telhas. Maluqueiras de sonho. Talvez as pisadas também tivessem sido abusão de sonho. Um pesadelo, isso, um pesadelo. Era possível que eu subia e fosse grito de coruja. Então ele ficava deitado, a mulher lá dormindo, e ele pensando nos barulhos externos, que alguém estava destelhando a casa para entrar, possuir a mulher dele, assovio que ela estava chamando-a. E aí ele fala, talvez aquele assobio fosse grito de coruja. Então está alucinado, tem questão do sonho, do medo, do terror noturno. Madalena, porém, se suicidou. Capítulo 19. A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos, também já não a vejo com os olhos. Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se e não enxergo sequer a toalha branca. Então ele está ali, né? O narrador reforça a visão do monstro físico em que se transformou, mergulhado na noite. Ele vai se desmantelando e maldizendo partes do seu corpo, sentado ali prostrado, tentando resgatar o passado, pensando ver a mulher diante de si. Sabe-se que se trata então desta visão. O leitor sabe que Paulo Honório, encerrado neste seu universo, ele dificilmente também poderá distinguir ficção de realidade. O que é ficção aqui?
O que é realidade? É tudo da cabeça desse narrador não confiável? Até os objetos e partes da casa se fundem ou se destacam de todo o enredo. A desvalorização do corpo do narrador-personagem traduz a dificuldade do escritor em narrar objetivamente as suas memórias. Há um desajuste entre fatos a serem narrados e as lembranças desses fatos. Podemos confiar em Paulo Honório, narrador? É tudo isso que ele traz desmembrado aí nessa escuridão, nesse terror, alucinação, medo, nesta monstruosidade interna. Isto é verdadeiro? São Bernardo, então, esse livro, para muitos críticos, se aproxima das obras explicitamente ideológicas. O conteúdo político estaria sempre acompanhando o autor. Tais exegetas veem assim no romance uma obra principalmente ideológica, cuja função precípua seria de colaborar com a concretização das ideias políticas que se manifestavam com exuberância na década de 30. Graciliano tinha mesmo em vista contribuir com a arte para transformar a estrutura social, e é conhecido que julgava indispensável viver como miserável para poder falar do ponto de vista desse miserável. A busca desse real é a expressão estética de São Bernardo. Acho isso muito legal, né? Expressar o real a partir da vida. Através da arte, aproximar-se do real, com a certeza de que tal verdade jamais será atingida na sua essência. O grito de cunho social de que São Bernardo é portador se faz dentro dessa limitação. Se Paulo Honório, por abraçar caminhos individuais, sem se entrosar nos movimentos coletivos, foi punido, resta, ao se terminar a leitura de São Bernardo, a sensação de que o homem, um ser político, não pode aspirar à absoluta isenção e à racionalidade. Traz com ele um emaranhado de conflitos internos que lhe turvam necessariamente a razão. Gostei muito desse texto final aqui, né, do Godofredo Oliveira Neto, de Oliveira Neto. Né? Um texto muito importante para entendermos o processo narrativo, né, do próprio Graciliano Ramos e a beleza desse livro. Esse livro aqui é um dos grandes livros da literatura nossa brasileira. Né? Leiamos nossa literatura. Eu vou finalizar aqui com um trecho do capítulo 36. Faz 2 anos que Madalena morreu, 2 anos difíceis. E quando os amigos deixam de vir discutir política, isto se tornou insuportável. Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas que eu, compor esta história. Aquele já está lá no final do livro. É o último capítulo. Está falando lá, ligando com o começo, né? Em que ele fala de dividir em partes da composição da obra para as pessoas ajudá-lo. A ideia gorou o que já declarei, né? Lá no primeiro capítulo. Há cerca de 4 meses, porém, enquanto escrevia a certo sujeito de Minas, recusando um negócio confuso, de porcos e gados, zebu, ouvi um grito de coruja e sobressaltei-me. Era necessário mandar no dia seguinte Marciano ao forro da igreja. De repente voltou-me a ideia de construir o livro. Assinei a carta ao homem dos porcos e, depois de vacilar um instante, porque nem sabia começar a tarefa, redigi um capítulo. Desde então, procuro descascar fatos. Lembrei lá do Günter Grass, né, nas peles da cebola, descascar, desfolhar a cebola. Aqui sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, a hora em que os grilos cantam e a folhagem das laranjeiras se tinge de preto. Dá vontade de ler esse capítulo inteiro, mas é isso aí, gente. Graciliano Ramos é maravilhoso. Então, no projeto que eu estou fazendo aos poucos, bem assim lentamente, estou lendo a obra de Graciliano em ordem cronológica, o que eu tenho aqui na minha coleção. Esse, então, é o segundo livro, Romance São Bernardo, publicado em 1934, livraço do Graciliano Ramos. Um abraço, até mais.